Você sabia que procrastinação não é preguiça? Depois que você entende isso, você não se sente mais mal por este comportamento. E todos nós, em algum momento, já deixamos alguma tarefa para a última hora. Você não está sozinho. E aqui, hoje, nós vamos te explicar como que você consegue mudar esse cenário. Eu sou a Leide. E eu sou a Gabi. Gabi, conta pra gente. Você já procrastinou, procrastina? Sim, eu vou assumir aqui que sim, eu procrastino principalmente em algumas tarefas que eu percebo que eu não vou conseguir cumprir a minha própria expectativa. Que eu tenho um tantinho de perfeccionismo. Sim, verdade. E às vezes em determinadas tarefas eu olho e falo assim, poderia fazer assim, 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 mas não vou ter tempo suficiente. Então eu acabo ou adiando ou deixando de fazer. Tá, eu também procrastino em tarefas que geralmente envolvem muito detalhe, como emitir nota ali, tem que ter muito detalhe com o nome da pessoa, com os dados da pessoa, então eu sei que naquele momento eu vou precisar ter foco total para não cometer nenhum erro, então é uma tarefa um pouquinho chata, e às vezes isso, aí às vezes eu procrastino. E por que a procrastinação acaba acontecendo? Um dos motivos é o alto esforço cognitivo que a gente tem na tarefa. Tudo que a gente tem que pensar, ali raciocinar, que vai demandar muito da nossa mente, do nosso cérebro, a gente acaba procrastinando, porque aquela tarefa ainda não está no automático. Não é igual escovar os dentes, né? Escovar os dentes é uma tarefa super automática. Ao longo da vida, a gente vai exercendo e realizando e repetindo esse comportamento que é muito automático para o nosso cérebro, que depois que a gente acorda, um dos primeiros comportamentos é escovar os dentes. Mas não era assim lá atrás, né? A mãe tinha que ficar chamando a criança, vamos lá, tem que escovar os dentes. A criança não acordava já escovando os dentes. Então, assim, a gente não procrastina, um exemplo, essa tarefa de escovar os dentes, porque é muito automático, não vai exigir nenhuma demanda e nenhum esforço cognitivo. E um outro motivo é porque a gente vive pela lei do mínimo esforço. E acaba sendo uma cilada do nosso cérebro. Por quê? Sim. Entre escolher aquilo que é confortável, aquilo que já está como um processo automático, como um hábito, a fazer aquilo que vai exigir o maior esforço, obviamente que a gente vai sempre pensar naquilo, principalmente o que vai trazer um prazer imediato, uma recompensa a curto prazo. Então, por exemplo, se eu oferecer R$100 hoje, ou R$120 ou R$110 o mês que vem, a grande maioria vai escolher os R$100 hoje. Sim. Porque é a garantia de que eu vou ter aquele prazer. Porque quem me garante que daqui a um mês eu realmente vou receber esses R$110? Então, o nosso funcionamento acaba sendo dessa forma. A gente sempre vai escolher aquilo que vai nos gerar um prazer imediato. Muito imediato, né? Se não consegue, nossa, daqui só um mês eu vou ter esse dinheiro. O que eu poderia já fazer hoje com esses R$100? Tipo Exato. isso, né? E um outro elemento é a desculpa que a gente acaba dando para aquele comportamento de procrastinação que acaba dando um conforto. Eu não fiz a tarefa porque eu tinha que limpar a casa. Eu não vou fazer o relatório essa semana porque eu preciso fazer outras coisas. Então, a gente acaba dando outras desculpas daquele comportamento que a gente precisa fazer. Alivia também, é um conforto, né, imediato, alivia o sofrimento e acaba também fazendo a manutenção do comportamento de procrastinação. E aí tem uma outra coisa que tem bastante a ver com essa questão da desculpa, que é o campo da ilusão. Como a gente adora viver no campo da ilusão. Eu, por exemplo, em vários momentos me pego e aí eu consigo hoje me auto-observar e me puxar de volta, porque no campo da ilusão a gente tem 100% de garantia de que algo poderia dar certo. Por exemplo, o que acontece às vezes comigo é que eu tenho lá, né, vários livros para ler, tenho vários artigos para estudar, tenho meus casos também que eu preciso sempre buscar por uma referência atualizada de tratamento. E aí eu penso, poxa, se eu não tivesse uma filha pequena que dependesse muito de mim, eu conseguiria dar conta facilmente de todos esses 15 livros que eu tenho para ler. Tipo isso.
Se eu não tivesse tanta demanda vindo desse papel de mãe, talvez eu daria conta, facilmente de todas as minhas pendências. Então, quando a gente tá nesse campo da ilusão, a gente sente um alívio, porque eu penso, poxa, uau, eu não tô procrastinando à toa. Sim. Então, viver no campo da ilusão traz pra gente esse benefício, porém, não é algo saudável. E a gente tem essa tendência, porque se não tivesse a Cissa, seria outra coisa. Eu também tenho esse pensamento. Dá pra ver que é um pouquinho da humanidade compartilhada. Todos nós experienciamos um pouco dessa cognição. Eu tenho ali um tempo que eu preciso levar a aluna pra passear todos os dias. E eu também penso, nossa, se não fosse esse tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa. E no final das contas, a gente tem uma vida corrida, a gente tem muita tarefa, muita demanda, a gente acaba procrastinando, porque algumas coisas a gente não vai dar conta, mas a gente precisa entender, né, o que a gente vai colocar ali no planejamento para isso acontecer com menos frequência. Como, por exemplo, será que procrastinar é algo ruim? Olha, confesso que algumas pessoas já me fizeram essa pergunta. A procrastinação pode ser boa? Então, depende. Se procrastinar não te gera um sofrimento emocional, não te gera um sofrimento psíquico e não gera prejuízos nas áreas da sua vida, como a vida pessoal e a vida profissional, não tem problema você procrastinar. É um comportamento seu. Se você funciona assim, se não te traz prejuízo, não te traz sofrimento, não tem problema nenhum. É um comportamento da espécie humana. Eu acho que é até importante compartilhar aqui um exemplo de um processo que eu vivi, recentemente, inclusive, que eu tenho uma certa facilidade de fazer coisas que demandem a minha atenção focada ali por um determinado período. E eu tenho muito essa questão da atenção aos detalhes, então eu consigo fazer de uma forma rápida laudos, alguma apresentação que eu precise para aquele momento. E aí, o que eu percebia? Que as pessoas ao meu redor, principalmente na época que eu trabalhava em empresa, ou até agora no dia a dia trocando figurinhas com colegas da área, as pessoas fazem os materiais, assim, uma semana antes, já fica pronto, ou vai fazendo aos poucos. E eu me sentia muito mal, e eu me sentia a procrastinadora, porque eu funciono de uma forma diferente. Como eu tenho essa facilidade de focar a minha atenção naquilo que precisa ser feito, e eu confesso que eu adoro viver numa adrenalina, a adrenalina acaba me movendo. O que acontece? Eu pego para desenvolver esses materiais, às vezes 2 dias antes de quando eu vou usar. E antes eu me sentia culpada, porque eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, tem alguma coisa de errada comigo. Porque eu faço as coisas em cima da hora, tem alguma coisa de errado, mas super funciona na sua vida. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que isso não é procrastinação. Até quando eu olho para a quantidade de demandas que eu tenho na minha vida, coisas, tarefas pessoais, profissionais, que eu preciso cumprir ali ao longo da minha jornada de hora útil, acaba que eu preciso priorizar aquilo que realmente tá ali dentro do meu planejamento. Então, esse comportamento que há muito tempo eu sofri tentando me encaixar dentro de um padrão que eu acreditava que precisava ter, no fim das contas, é algo normal, porque faz parte do meu funcionamento. É por isso que a gente precisa sentar e avaliar. Essa procrastinação me gera prejuízos emocionais? Eu fico mal, não tô conseguindo realmente me desenvolver? Eu fico com ansiedade? Eu fico angustiada? Tá gerando prejuízos na minha vida profissional? Aí sim você precisa encontrar maneiras efetivas para diminuir essa procrastinação. Porque o que acontece quando a gente procrastina e a gente não tem essa facilidade, igual você disse, de conseguir fazer ali perto da hora de entregar, e você faz com excelência, às vezes você já me mandou a apresentação sem nenhum erro, você tem essa facilidade, né? Então, quando a gente não tem, acaba gerando um sofrimento, porque a gente começa a acumular muita tarefa, e essas tarefas começam a ser atrasadas, a gente fica ansiosa e não consegue ter uma vida leve e significativa, porque a gente tá sempre se culpando, as tarefas estão sendo acumuladas, apagando incêndio, então a gente fica ali naquele sofrimento, e aí sim é importante entender o que você vai fazer
para melhorar essa procrastinação, ou até mesmo procurar uma ajuda, porque alguns comportamentos de procrastinação tá relacionado a alguns transtornos mentais, como, por exemplo, o TOC, né? Que aí é um assunto para outro podcast, mas é importante você entender se tá gerando prejuízo ou não. E o profissional também consegue ajudar a trazer esse termômetro. O que é procrastinação ou o que é desmotivação? Sim. Porque como você trouxe essa questão de patologias, claro, existe alguns transtornos que, além do TOC, que tem esse perfil cognitivo, que tem a ver com perfeccionismo, enfim, rituais e tudo mais. Também tem, por exemplo, a depressão, que na verdade não é uma procrastinação, é uma desmotivação. Então a gente precisa entender o que tem por trás desse comportamento, porque não é simplesmente a gente se colocar ali no papel de vítima, de culpada da circunstância, sendo que, na verdade, pode ser algo muito além do que aquilo que a gente tem hoje capacidade de interpretar sozinha. Sim, perfeito. E você tem alguma ferramenta que você trabalha na sua vida pessoal, ou até mesmo na prática clínica, que ajuda nessa questão de organizar a vida e talvez procrastinar menos? Tenho, e uma das principais, assim, que eu adoro e eu sempre recomendo para as pessoas é saber planejar a tua rotina e as suas demandas. E qual que é uma forma que é bem assertiva de fazer isso? É você olhar as tarefas que você tem pendentes e separar. O que é urgente e o que é importante, porque tem uma grande diferença aí. Então, o urgente é aquilo que não tem mais prazo para você conseguir desenvolver. É aquilo que você precisa fazer hoje, que se você não fizer hoje, a bomba vai explodir. Tipo Sim. isso. Então, você precisa priorizar, eliminar aquilo que é urgente. E o importante é aquilo que você ainda tem prazo para fazer. Então, é uma tarefa que você consegue se organizar melhor, ou fazer um pouquinho cada dia, ou deixar ali dentro do seu monitoramento para ela não se transformar numa tarefa urgente. Ou seja, se todos os dias você tá ali organizando a sua agenda em coisas primeiro importantes, elas não vão virar urgentes. Isso, exatamente, porque são as tarefas urgentes que fazem com que a gente tenha essa sensação de a todo momento ficar apagando incêndio. Sim. Porque assim, a tarefa urgente, ela vai também surgir na sua vida. Do nada, uma pessoa assim, não, você não tava no seu planejamento, surge uma coisa que você vai precisar. Por exemplo, um cano estourou. Não dá pra colocar no planejamento. Vai surgir ali, você vai ter que parar pra resolver aquilo. Mas se você tá todos os dias em uma agenda organizada no que é importante, você não vai ficar, ai meu Deus, mas eu tinha que entregar uma coisa hoje, precisa ser hoje, mas esse cano que eu preciso resolver. Então, essa questão que você disse é muito importante do planejamento. Exato. E uma coisa que me veio aqui enquanto você falava isso, é o nosso papel como terapeuta, como psicólogo também, conseguir discernir isso dentro da nossa agenda de trabalho. Afinal de contas, momentos de crise não acontecem em horário comercial, né? Então, a gente também tem a consciência da importância do nosso papel de conseguir ajudar os nossos clientes quando chegam demandas urgentes vinda deles. Claro, a gente conhece o perfil dos nossos clientes, a gente sabe que tem aqueles que têm, às vezes, até um alto risco e a gente precisa ajudar a monitorar. Então, é importante a gente ter essa consciência. Poxa, dentro ali do que eu tenho como capacidade de atendimento, será que eu consigo também atender aquela vida que precisa do meu auxílio naquele momento? Isso também é uma habilidade que é super importante de ser desenvolvida na nossa área profissional. Sim, e como a gente falou que a procrastinação tem a ver com dois elementos, né? O alto custo cognitivo da tarefa, então você colocou esse ponto do planejamento, entender o que é importante, para que a sua vida não seja só com coisas urgentes, né? Você organizar ali o que realmente faz sentido para sua semana, desmembrar as tarefas. Um outro elemento da procrastinação é a questão do prazer imediato, que a gente falou lá no início. A gente tá sempre querendo aquele prazer imediato, aquela gratificação imediata. Então, uma coisa que você pode fazer que ajuda muito, depois que você organiza a sua agenda, coloca ali aquelas coisas importantes, que geralmente, uma outra dica é colocar na primeira hora do dia, que a sua mente tá mais fresca, você tá com mais concentração, mais memória. Então, colocar também essas tarefas de alto custo no planejamento como a primeira do dia, é também te dar gratificações, né? A gente não busca esse prazer imediato, por isso que a gente procrastina. Então, depois que você
realizou ali as suas demandas, te dá uma gratificação. Eu vou agora tomar um café, vou me dar 20 minutos tomando aquele café com calma, escutando uma música que eu gosto. Então, isso também é importante ali naquele momento de tentar procrastinar menos. E uma outra ferramenta que eu adoro, que eu uso bastante no meu dia a dia, é a técnica Pomodoro, em que você monitora ali o seu tempo de concentração e sempre se coloca um período de intervalo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma dessas atividades de alto custo, você pode programar para que você fique ali concentrada fazendo aquela tarefa durante 5 minutos ou durante 10 minutos. E eu sempre recomendo começar por 5 minutos e aos poucos, e aumentando esse tempo. Então, você vai ficar ali 5 minutos concentrada e depois você vai fazer 2 minutos de intervalo. E o intervalo é assim: levantar, dar uma volta, lavar o rosto e voltar ali de novo para aqueles 5 minutos de concentração. Porque assim você sabe que em pouco tempo você vai ter essa gratificação. Você vai ter um intervalo. E junto com isso, mudar o pensamento. Inclusive, tem alguns aplicativos dessa técnica Pomodoro que são entra no combo de técnicas de produtividade, que você pode baixar ali, e ele ajuda a fazer esse monitoramento com alerta, despertadores e tudo mais. E aí, sempre que você olhar lá, ok, coloquei 5 minutos de alta concentração, só que ainda faltam 3 minutos para chegar ao intervalo, você mudar o seu pensamento. Porque a gente tem a tendência de pensar assim: nossa, não acredito, ainda tem 3 minutos para fazer essa tarefa aqui. Que saco. Sim. E aí você mudar esse pensamento, falar assim: uau, já fiquei 2 minutos concentrada. Então, tá ok, logo vai chegar o intervalo. Então, você tentar mudar esse pensamento, não deixar ele tão negativo. Isso também ajuda bastante. Perfeito. A TCC mesmo fala, né? Não importa a situação, e sim a maneira como a gente interpreta. Essa interpretação vai mudar o seu estado emocional de tédio para alívio, felicidade, né? E ali ficar contente com aquele comportamento que você está realizando. Exato. Bom, esse é um papo super necessário. Sim. E caso vocês tenham alguma dúvida ou surge alguma preocupação, manda aqui pra gente, entre em contato com a gente, que estamos super disponíveis para ajudá-los. Exato, deixa aqui seu comentário, a gente adora ler o que vocês escrevem. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe a gente também no nosso Instagram, que a gente fala sobre associado a esses assuntos, como ter uma vida leve, significativa. A gente vai deixar o link aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.